Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e o tema da aula é os 5 grandes reinos dos seres vivos. Na aula passada, a gente fez uma distinção aí que existem alguns sistemas, certo? Diferentes sistemas, na verdade. Um deles, o mais tradicional deles, considera 5 grandes reinos, enquanto o outro considera 6 reinos. Hoje nós vamos estudar o mais tradicional deles, considerando os 5 reinos. Vou falar daqui a pouquinho só para diferenciar entre os 6 reinos, ok? Bom, o sistema de 5 reinos é o mais tradicional, é o mais utilizado ainda até hoje em livros didáticos, apesar de que já vários autores admitem que esse sistema está errado, porque as bactérias, o reino Monera é um reino artificial. Na verdade, seriam 2 reinos ali, mas esse assunto vai ficar para uma próxima aula. Bom, vamos lá então aos 5 reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias. O reino do protista, que é o reino das algas e dos protozoários. O reino Fungi, que é o reino dos fungos. O reino das plantas e o reino dos animais. Bom, em relação a esses 5 reinos, a gente tem algumas diferenças, certo? Um único reino procarionte é o reino Monera, enquanto há 4 reinos, protista, fungos, plantas e animais, em que os seres são eucariontes. Mas o que significa ser procarionte e o que significa ser eucarionte? Explicando aqui de novo, rapidamente, os procariontes, certo? Pegar aqui o exemplo, uma bactéria, ela possui uma espécie de nucleolo, certo? O material genético dela fica disperso no citoplasma junto com outras organelas, certo? Então, esse material genético aqui, esse material genético, ele não está protegido, certo? Não existe uma estrutura que vai protegê-lo. Enquanto nos eucariontes, tentar desenhar aqui o mais certo possível, enquanto nos eucariontes a gente tem uma estrutura chamada carioteca, que é essa aqui que eu estou desenhando agora, né? Que vai formar um núcleo, onde o material genético ficará em seu interior. E assim ele ficará protegido das organelas que estão aqui no citoplasma, certo? Então, essa é a diferença. Célula procarionte, célula que não possui um núcleo, enquanto a célula eucarionte, ela possui um núcleo, certo? Recebe o nome de eucarionte ou procarionte porque pro é aquele que não possui carionte e eucarionte é aquele que possui um núcleo verdadeiro. Continuando aí, é, o reino Monera é feito exclusivamente de indivíduos unicelulares, ou seja, que possuem apenas uma célula. Enquanto plantas e animais são compostos de organismos exclusivamente pluricelulares. Os protistas e os fungos existem representantes, existem espécies que podem ser ou pluricelular, certo? Vai depender aí da espécie, do gênero, da classe. Outra curiosidade também é que os protistas existem seres autótrofos e heterótrofos. Vou falar lá na frente, se você ainda não sabe o que é autótrofo, não se lembra o que é autótrofo e heterótrofo, a gente já vai falar sobre isso daí. Bom, como já foi feita essa observação, né, protistas e fungos possuem representantes unicelulares. Essa é uma outra confusão, aliás, principalmente em relação aos protistas. Existem alguns autores, né, que já começam também a apontar que os protistas também não é um reino verdadeiro, assim como o reino Monera não é um reino verdadeiro. Bom, vamos dar uma olhada aí, então na estrutura de uma bactéria. Algumas bactérias podem possuir flagelo, certo? Possui uma cápsula proteica, que vai lhe conferir proteção. Uma parede celular, a parede celular bacteriana, certo? Que também vai conferir maior proteção. Uma membrana plasmática, aliás, estrutura comum a todos os seres vivos. Um mesossomo, certo? É essa dobra aqui da membrana plasmática,
certo? Essa dobra que a gente vai dar o nome de mesossomo. Uma característica do mesossomo é que ele se liga, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele vai se ligar ao material genético, esse nucleolo aqui, certo? Citoplasma, que é uma solução aquosa rica em nutrientes, com proteínas, lipídios, açúcares, certo? Os ribossomos, também uma outra organela presente em todos os seres vivos, é responsável pela síntese de proteínas. Aqui essa estrutura, essa bolinha aqui que vocês estão vendo, essas várias bolinhas que vocês estão vendo, são enzimas relacionadas com a respiração, certo? Elas ficam ligadas à face interna da membrana plasmática. E o nucleolo. O nucleolo é o DNA propriamente dito. Você pode ver que não tem nenhuma estrutura protegendo ele aqui. Ele fica imerso no citoplasma. Então estão acontecendo várias atividades aqui, síntese de proteínas e todo tipo de atividade celular, e o DNA fica aqui exposto a todo esse metabolismo. Certo? Como eu já disse, o DNA é associado ao mesossomo. Isso aí vai ser importante na hora da divisão da bactéria, certo? O mesossomo vai ser responsável pela migração do nucleolo, do DNA, do material genético para os polos da bactéria, quando ela for realizar a reprodução assexuada, certo? Plasmídios são fragmentos de DNA. A origem ainda, em relação a esses plasmídios, existem várias explicações, mas não é o caso agora, ok? Vamos falar então um pouquinho aí da reprodução assexuada. Então essa reprodução, né, reprodução das bactérias por divisão, essa reprodução é assexuada, ou seja, aquela reprodução em que não tem sexo, não há troca de material genético, em que a célula mãe ou célula pai vai ter o mesmo material genético da célula filha, salvo quando há mutação. Certo? Então a gente tem aqui uma célula, o que você prefere chamar? Célula mãe ou célula pai? Chamar de célula mãe? Uma célula mãe. Essa célula vai iniciar seu processo de divisão. Aqui, olha o mesossomo, certo? Que se liga aí ao nucleolo, começa a migrar esse material genético. Vou colocar aqui para você, certo? Aqui é o material genético, ele começa a migrar esse material genético, o material genético vai começar a caminhar para os polos. Aqui a gente começa a ver uma citocinese, certo? A membrana se dobrando nessa região, certo? Para acontecer a divisão de fato, para acontecer a separação de fato. E aí, no final, a separação das células. Essa é uma representação bem básica da divisão celular da bactéria. Então, chamando a atenção aqui para a função dos mesossomos. Bom, características dos seres vivos do reino Monera. Lembrando de novo, Monera são as bactérias e as cianobactérias, bactérias verdadeiras e as árqueas também, certo? Elas podem ser tanto autótrofas quanto heterótrofas. O que é autótrofo? É aquele que produz o seu próprio alimento, certo? Produz seu alimento. Enquanto os heterótrofos, ele não produz o seu alimento. A gente está muito acostumado com isso daí, associar a animais e plantas, né? Animais são heterótrofos, animais eles precisam caçar, eles precisam pegar esse alimento de alguma forma. No caso do nosso ser humano, a gente vai lá no mercado, né, e pega o alimento lá. Ah, mas como que eu não produzo meu próprio alimento? Se cozinhar, não é assim, certo? Produzir esse alimento, por exemplo, através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Eu não vou falar de fotossíntese e quimiossíntese porque esse não é o tema agora. Mas lá no site, se você for lá no planetabiologia.com, você vai ver aí bastante material relacionado a isso. As bactérias são procariontes. Como eu já disse, elas não possuem um núcleo organizado, certo? Elas não possuem uma estrutura chamada carioteca. Seus representantes, se escrever aqui em cima, mas seus representantes são as bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são as algas azuis. Aqui a gente tem duas fotos mostrando aqui uma placa de Petri com uma cultura de bactéria. Esse gelzinho aqui transparente é um gel de agarose, uma solução com nutriente, ela vira uma espécie de gelatina e você coloca
amostra de alguma coisa ali para saber se existe bactéria nessa amostra e ela vai se houver, ela vai ter esse desenvolvimento aqui. Então aqui uma cultura de bactéria, outra cultura de bactéria, cultura de bactéria, cultura de bactéria, certo? E aqui uma fotomicrografia, micrografia das cianobactérias, cianobactérias. Bom, vamos falar então da importância das bactérias. Junto com os fungos, elas são as principais agentes decompositoras de matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica, quando morre, ela precisa ser decomposta, ela precisa ser reciclada, ela precisa voltar à natureza em forma de nutrientes. Então, ela vai ajudar nessa decomposição. Elas são usadas na produção dos mais diversos produtos, certo? Tanto na indústria como em lares, como em uso doméstico, na fermentação, na produção de pão, na produção de queijo, na produção de diversos produtos. Elas são fundamentais, né, na digestão não só dos mamíferos, inclusive na nossa, humanos. A produção de fezes, a gente não conseguiria fazer isso sem as bactérias. Aqui vem a parte, né, em que a gente mais associa a bactérias como agentes causadoras de doenças. Realmente, elas provocam os mais diversos tipos de doença. Aqui no site eu tenho uma aula que fala sobre as bactérias como agentes causadores de doenças, então eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto, certo? Nessa aula. Mas aqui não é o caso. Mas só para relacionar, a maior parte das bactérias não é causadora de doenças. Pelo contrário, a maior parte das bactérias elas são importantes para a vida, não só dos humanos, mas para a vida de forma geral. Elas são usadas também para a produção de antibióticos, dos mais diversos tipos de substâncias, em diversos tipos de remédio, mas em antibióticos, por exemplo, como a neomicina. E as bactérias azuis, no caso, as cianobactérias, cianofícias, elas são capazes de produzir oxigênio. Olha só aí o quanto é importante, o quanto elas são importantes para a ecologia do nosso planeta, ok? E essa observação, sem bactérias não haveria vida na Terra. Não só hoje, como para a própria evolução da vida. As bactérias foram fundamentais para a evolução da vida na Terra. 90% de nossas células, das células que estão em nosso corpo, são bactérias. Caramba! Isso é uma estimativa, lógico, né? Mas como as bactérias, uma célula bacteriana é muito menor, também não leva em consideração isso, né? Mas a gente está colocando aqui em número absoluto. Como as células bactérias são muito menores, então em número absoluto, isso é possível, que a maior parte das nossas células sejam de bactérias. Vamos lá então para o reino protista, que é o reino das algas e dos protozoários. O reino protista engloba um grupo que é muito heterogêneo de seres vivos. E inclui aí aproximadamente cerca de 40 mil espécies conhecidas. O reino protista é composto de três principais grupos: as algas unicelulares, aquelas que têm uma célula só; as algas pluricelulares, aquelas que têm mais de uma célula, algas que têm mais de uma célula, né? E os protozoários que também são unicelulares. Aqui a gente tem um exemplo aqui de protozoário, né? Isso aqui é um protozoário. Isso aqui é uma euglena, a ilustração de uma euglena, uma ameba, o famoso paramércio, certo? Protozoário. Só para abreviar aqui, certo? Para a gente não perder tanto tempo. Protozoário, aqui outro protozoário. Aqui a gente tem uma alga pluricelular, um representante de uma alga vermelha, né? Alga pluricelular. Aqui uma outra alga pluricelular. Aqui uma outra alga pluricelular, uma alga vermelha, uma alga marrom, uma alga verde. E aqui a gente tem outro protozoário, certo? Essa ilustração aqui, você saberia dizer que protozoário é esse? Esse protozoário é bem conhecido, todos eles, né? Tem alguém aqui que já estudou protista?
É capaz que saiba. Isso daqui é um Trypanosoma cruzi, é o agente causador da doença de Chagas. E aqui a gente tem tem uma diatomácea, certo? Que é uma alga unicelular. Alga unicelular. Bom, os protozoários não possuem a capacidade de realizar fotossíntese, ou seja, eles são heterótrofos, enquanto as algas são autótrofas. Bom, todo protista é eucarionte, ou seja, ele possui um núcleo. Né? Um núcleo com membrana nuclear, a carioteca. O citoplasma possui todas as organelas. Eles são uni ou pluricelulares, parede celular presente em alguns, que pode ser formada por pectina, sílica ou celulose. Os protistas pluricelulares não formam tecidos verdadeiros, ou seja, se eles não formam tecidos verdadeiros, não vão formar nem órgão nem sistemas. Em relação ao habitat, a maioria é aquático, certo? Ou marinha ou marinho e água doce. A nutrição, como eu já disse isso, são heterótrofos, aqui o Paramestrium, que é um protozoário, e autótrofo, num exemplo aqui, as algas vervos, e alguns são mixotróficos, ou seja, eles alternam entre os dois modos de nutrição. Um exemplo é a euglena, certo? É uma exceção, ok? Alguns são parasitas, como eu disse, é, lá no Trypanosoma cruzi. Opa, deixa eu dar uma corrigida aqui. Alguns são parasitas habitando fluidos corporais de outros organismos, certo? Ameba, que vai causar amebíase. Bom, as algas, certo? Então vamos falar agora dos protistas em relação às algas. As algas, elas possuem clorofila. Se possuem clorofila, elas têm a capacidade de realizar fotossíntese. As algas podem ser ou pluricelulares. Elas podem ter uma célula, certo? Existem espécies com apenas uma célula, existem espécies com mais de uma célula. Vivem na água doce, alga salgada e também podem ser encontradas em ambientes terrestres úmidos. E a sua principal forma de reprodução é assexuada. Aqui a gente tem um dinoflagelado, que possui 2 flagelos, e alguns apresentam até bioluminescência. O que é bioluminescência? Eles produzem luz. Certo? Aqui a gente tem as diatomáceas. Se você tiver a oportunidade um dia de observar as diatomáceas no microscópio, elas são lindas. Elas são lindas mesmo. São algas unicelulares e possuem uma carapaça de sílica. As euglenófitas, certo? Movimentam-se através de flagelo e possuem uma organela capaz de identificar a luz, organela sensível à luz. Possuem cloroplasto, capacidade de fazer fotossíntese. Também temos as clorofícias, que são algas verdes unicelulares ou pluricelulares. Algas pluricelulares possuem um corpo formado por um talo, né, uma espécie de talófita. Vamos lá agora para os protozoários. Coisa feia. Os protozoários. São seres unicelulares, exclusivamente, e heterotróficos. Significa o seguinte, que os indivíduos, que as espécies dos protozoários possuem apenas uma célula e eles precisam capturar o seu próprio alimento. A reprodução geralmente é assexuada. Aqui a gente tem um didinho SP, um exemplo, certo? Aqui está faltando falhou aqui a ilustração de tricomonas. Aqui no caso de uma ameba, representando aí a reprodução, a célula vai se partir em 2 pedaços, dando a origem a novos protozoários idênticos ao original, salvo se acontecer alguma mutação durante o processo de duplicação do DNA, certo? Aí um exemplo, né, clássico de reprodução de vários tipos celulares, certo? A gente tem aí muitas doenças causadas por protozoários. Entre as mais conhecidas, a gente tem a doença de Chagas, certo? Em que o vetor
né? O agente transmissor é o barbeiro e o agente causador é o Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário que vai se hospedar principalmente no coração. A gente também tem a leishmaniose tegumentar, também conhecido como úlcera de Bauru. O agente causador, né, a leishmania é o agente causador da doença, enquanto o mosquito palha é o agente transmissor dessa doença. Aqui a gente tem a comparação entre dois corações, certo? Um coração normal e outro coração de alguém que teve doença de Chagas, né? O coração de uma pessoa que tem doença de Chagas, ele cresce acima do normal. Vamos então para o reino fungi. O reino fungi, certo? Os cogumelos, leveduras e bolores. Certo? Cogumelos, na verdade, ele é uma estrutura, né? É um órgão sexual do cogumelo. Em relação às características, eles podem ser uni ou pluricelulares. Eles são heterótrofos e alimentam-se de outros seres vivos. São eucariontes e possuem um núcleo organizado. Aqui a gente tem então, né, 3 exemplos. O cogumelo, na verdade, é como se for, é a floração, certo? Existe um fungo aqui microscópico que a gente não consegue ver, e esse cogumelo aqui é a parte sexual do fungo. Mesma coisa aqui a orelha de pau, o bolor. Bom, como eu já disse, os fungos, assim como as bactérias, são importantes agentes decompositores. Isso, inclusive, pode ser até um problema, porque os fungos eles vão destruir o alimento, certo? Eles vão decompor os alimentos. Mesmo que você coloque na geladeira, mesmo que você coloque em algum lugar para ele ser conservado, ele vai decompor, né? Tanto fungo quanto bactéria. Esse é um processo natural, certo? Natural e necessário, né, para reciclagem. E ele vai fazer isso com qualquer tipo de material, né? Roupas, papéis, plantações inteiras e pode parasitar inclusive animais e plantas. Inclusive quando o fungo parasita, certo? Ele é chamado de micose. Mofo, certo? Que é um tipo de fungo. Apesar disso, né, os fungos eles são úteis para nós. Alguns são comestíveis e outros são usados na fabricação de bebidas alcoólicas, na produção de pães, queijos e antibióticos. A penicilina foi um fungo que mudou a história da humanidade, né? A penicilina é o primeiro antibiótico e mudou a história da medicina, né? Por um fungo. Alguns fungos são unicelulares, mas a maioria é pluricelular. O corpo do fungo ele é formado por um conjunto de filamento que a gente vai chamar ele de hifas, que se entrelaçam formando o micélio, certo? Então cada filamentozinho desse aqui, esses filamentozinhos aqui, são as hifas, certo? O conjunto desse filamento entrelaçado é o micélio. Essa estrutura aqui do fungo, que é uma estrutura sexual com o objetivo de reprodução sexuada, é o corpo de frutificação. Aqui a gente tem uma ilustração de células da hifa, certo? Então a gente tem aqui um micélio, ou desculpa, uma hifa, o micélio é ele tudo entrelaçado. A gente tem aqui uma hifa formada por células. Como você pode notar, esse é um fungo pluricelular. Aqui alguns exemplos de fungo, né? Esse é um fungo comestível, o champignon, o orelha de pau e a Saccharomyces usado para fermentação, né? Que é o levedo de cerveja. Reino plantae ou metafita. A gente tem aí como alguns principais não, né? Mas como alguns representantes samambaias, musgos, plantas com frutos e pinheiros. Na aula Heroplantae eu falo dos grupos, eu falo aí das pteridófitas, das briófitas, angiospermas, gimnospermas, então vai lá no site Planeta da Biologia que tem bastante material para você poder pesquisar, certo? Em relação às suas características, elas são autótrofas, ou seja, produzem material orgânico a partir da energia luminosa,
que é absorvida pela clorofila, né? E vai combinar o gás carbônico e a água e a luz para formar aí material orgânico. São eucariontes, ou seja, possuem um núcleo organizado. Entre os principais grupos, a gente vai destacar aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são as mais simples, certo? Elas não possuem nem flores nem frutos, assim como as pteridófitas, que também não possuem flores nem frutos. Elas são dentro do reino vegetal. A gente vai chamar elas de criptógamas. Criptógamas é aquela que não possui flor. Essas duas aqui são fanerógamas, angiospermas e gimnospermas possuem flores e as angiospermas são as únicas que produzem fruto, certo? O fruto tem a função de proteger a semente e também de atrair outros seres vivos para dispersar as sementes. Só falando aqui em relação a esses grupos, como eu já disse, você vai poder estudar melhor em uma aula só relacionada ao reino vegetal. Reino animal, os representantes são os animais. Como característica, eles são todos pluricelulares e heterótrofos, ou seja, heterótrofos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. São eucariontes, significa que eles possuem um núcleo. Um representante aqui, um inseto, o bicho-folha, uma ariranha, comendo um peixe, todos animais. Certo? A anêmona do mar, que é um animal bastante antigo, a esponja também, que é um animal bastante antigo. Uma confusão comum que se tem é que os animais se movimentam, né? Os animais têm capacidade de se locomover. Nem todo animal tem capacidade de se locomover. A anêmona, na fase adulta, ela não tem essa capacidade de se locomover. E as esponjas do mar, a não ser em algum estágio larval, ela também não tem capacidade, elas são animais sésseis. Animais sésseis são aqueles que vivem presos, certo? Aqueles que vivem presos em um substrato, como esse aqui. Esse aqui é o substrato e ela está presa nesse substrato. Outros exemplos de animais, né? Só para ilustrar aí um pouquinho. Alguns animais são vetores de doenças, como eu já disse, né? O barbeiro, ela vai ser o vetor aí da doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário. E era isso, galera, que eu tinha para dizer. Bom, se você aprendeu alguma coisinha aí nessa aula, certo? Dá um like aí, dá um joinha, segue a gente aí no nosso canal do YouTube, se inscreva para você ficar por dentro aí quando surgirem aulas novas. Se você estiver vendo essa aula a partir do YouTube, vai ter o link para essa aula com texto também, com outras ilustrações, inclusive com esse slide que eu acabei de passar, você vai poder ver ele lá no Planeta Biologia. Se você for professor, você pode passar isso para os seus alunos. Se você for aluno e quiser passar isso no seminário, você também vai poder fazê-lo, ok? Espero vocês. Até a próxima aula. É isso aí. Fico por aqui. Falou. Tchau.